Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a este bate-papo Você vai escrever apenas que está começando agora e gostaria de fazer todos bem-vindos. Hoje, essa live, vamos bater um papo com o Ralph Leles, que serviu na missão Chile-Santiago 2016-2018. O Ralph Leles trabalha na TV desde criança, gravou comerciais de TV com Raul Gil, por exemplo, para as lojas Marabras, Tang, Governo de São Paulo, participou de programas da Record, entrevistando Kelly Key, Netinho, estudou publicidade, entrevistando Netinho e Kelly Key. E eu gostaria que vocês fossem bem-vindos a essa live, esse nosso bate-papo. O Ralph já entrou e eu gostaria... Ralph, você solicita o convite para entrar na live e eu aceito aqui, tá bom? Sejam bem-vindos a Tina Carvalho, Abdural Feitosa. Gente, vocês estão vindo esse... Parece uma setinha, mas é um aviãozinho. Convidem... você clica nele, você pode convidar 5 amigos. Vamos fazer uma meta, vamos convidar 5 amigos para assistir a live, tá bom? Então, vamos fazer essa meta e convidar os amigos para assistir a live. Eu gostaria também de agradecer, gente, a Artes Gráficas, que confeccionou para que eu possa apresentar personalizado a live. Então, queria agradecê-los pelo mimo, tá bom? E estamos agora com o Ralph. Já apresentei você, Ralph. Seja bem-vindo aqui à live. E quero dizer que é um prazer estar conversando com você hoje. Obrigado, Fagner. Obrigado pela oportunidade. Também fico muito feliz. E vamos lá, né? Vamos bater um papo hoje. Isso, vamos bater um papo. Então, quero que todos aí que estão assistindo a live possam apertar esse coraçãozinho para receber, dar boas-vindas ao Ralph, e também isso ajuda ao Instagram, né, a enviar essa live para mais pessoas, tá bom? Então, Ralph, gostaria de começar falando, né, de como começou sua relação com a TV, né? Eu apresentei agora o Ralph, né? O Ralph já tem... Você tem quantos anos, Ralph? Eu tenho 22. 22 anos e tem um currículo extenso na área da comunicação, da publicidade, mas eu quero saber como foi que começou essa relação com a publicidade, com a TV. Bom, desde criança eu sempre fui uma pessoa meio inquieta, simpática. Minha mãe falava que quando eu era pequeno eu gostava de... Eu era muito simpático, eu era dado, né, como as pessoas falam. Eu sempre estava com as outras pessoas, brincando, conversando. E aí, quando eu estava numa atividade da igreja, uma irmã da igreja tinha amizade com pessoas da área da comunicação e eles precisavam de crianças para fazer comerciais, para fazer comercial. Basicamente foi isso, mais ou menos. E aí me chamaram para fazer o comercial, e aí gostaram de mim. E aí as coisas começaram a acontecer. Foi pela minha espontaneidade, me viram, e aí eu comecei a gravar comercial. Também eu participei de um programa na Record, que não existe mais, há muitos anos atrás, quando eu tinha 7, 8 anos, que chamava A Noite é Nossa. E esse programa era de sexta ou sábado à noite. Tinha um quadro que hoje o Raul Gil faz, que é onde tem várias crianças numa roda e um artista no meio. E aí me chamaram para gravar 2, né? Eu gravei o Netinho e gravei a Kelly Key, né? Eu era uma das crianças que faziam as entrevistas para esses artistas. O tempo passou, aí desse programa chamaram algumas pessoas desse programa que trabalhavam nesse programa na Record, começaram a produzir uma série para o canal a cabo. E me chamaram, e aí eu era um dos atores. Eu era o Dorminhoco,
que chamava Escolinha do Abecedário, né? Uma escolinha de crianças, né? Que era gravado num colégio aqui em São Paulo, Colégio Civitatis. E aí eu gravei, acho que foram 8, 9 episódios. Eu acho que foram isso, já não me lembro mais, porque faz muito tempo. E eu acabei saindo porque eu me enjoei, porque eu era muito pequeno, eu fazia isso porque eu achava legal, mas eu não tinha uma noção do que eu estava fazendo em si, que poderia ser uma profissão, algo assim. E aí eu saí. Eu saí de lá e depois, de novo, uma amiga minha que fazia junto comigo, né? Que gravou o comercial comigo, a mãe dela falou com a minha mãe e chamou eu para me agenciar numa agência de modelos. Acho que foi 2 anos depois, ou 1 ano depois. E aí eu fiz o teste, passei e comecei a gravar comercial. Mas assim, a agência chama, você faz o teste, aí você é aprovado, né? E aí eu comecei a gravar comercial, eu gravei comercial para Marabras, para as Casas Bahia. Para Casas Bahia eu gravei aquele liquidação anual que é feito com Raul Gil. E depois eu gravei com o governo do estado de São Paulo e para a candidatura do prefeito Kassab, que é o ex-prefeito aqui de São Paulo. Gravei esses comerciais, né? Fiz outros testes, mas alguns não passei. Gravei 2 comerciais da Tang também, né? Que tem um Tang que talvez você se lembre, mas o primeiro que eu gravei foi o Tang Puxaxê, que era a concorrente, acho que era do Leite Moça em pó. Era o Tang Puxaxê, que é o Puxaxê, faz um copo pra você, um tornado. Nós éramos bonequinhos e a gente tinha que cantar, então eu lembro da música até hoje. E aí depois eu gravei o Preparou, Bebeu, Faz. Eu gravei esse outro comercial, Preparou, Bebeu, Faz. Que eram muitas crianças, que era Vamos Mudar o Planeta, nanana. Eu gravei esse comercial também. Bom, aí depois desse último, acho que o da Tang foi o último que eu gravei porque eu me mudei para o interior de São Paulo. Eu tive que sair da agência. Por questões familiares, eu tive que me mudar, né, por questões de saúde da minha família, para um lugar que era mais quente, que não fosse São Paulo, então eu mudei para o interior. E aí lá eu conheci a outra área, a área da produção, né, eu conheci a área da produção audiovisual como televisiva, né, eu trabalhei numa TV local e depois eu fui para trabalhar numa produtora audiovisual que fazia um programa de notícias, né, da região, que era transmitido na TV local, e também fazia programas de entretenimento como vídeos publicitários. Então eu conheci a área da produção, da reportagem, aí que eu tive a oportunidade de conhecer a produção, de ser repórter, de trabalhar na área de social media, né? Nessa produtora eu conheci muitas áreas que não tinham a ver com a minha parte de aparecer, mas sim com a parte de produzir e dirigir. E foram mas basicamente isso, até agora, né? Aí, bom, as coisas foram acontecendo, eu tô aqui, né? Que é muito importante também, né? Você conhecer os dois lados, né? Tanto da parte de produzir, como a parte também que aparece, Claro, que todo mundo, claro, que todo mundo claro. conhece, que todo mundo elogia, mas para aquele belo acontecer, né? Precisa de todo mundo da parte que não aparece, que é a produção, Ninguém né? faz nada sozinho. Precisa sempre de alguém Exatamente. para te auxiliar, para produzir, para dirigir, para roteirizar, para estar do seu lado, que forma tudo isso uma produção completa. Exatamente. Gente, ó, vocês que estão assistindo, quiser mandar perguntas para o Ralph, né? Fiquem à vontade. Aqui é um bate-papo.com, é onde todo mundo pode interagir, tá bom? Então fiquem à vontade para mandar perguntas, elogios também para o Ralph. E Ralph, você agora está fazendo jornalismo, né? E qual a parte mais difícil que você. E também você já faz, né? Além de estar cursando, você também já trabalha na área, né? E qual a parte mais difícil de fazer jornalismo? Olha, das experiências que eu tenha de fazer jornalismo, a parte mais difícil, isso é uma boa pergunta. Tô pensando aqui, não Talvez não sei. tenha. Sim, eu acho que não sei se tem uma parte que seja mais difícil, mas sei que existem partes que elas são mais trabalhosas, né? Eu acredito que a parte de apurar, de você montar uma notícia, requer mais atenção. Então, a montagem de uma notícia, a apuração de uma notícia, no meu ponto de vista,
ela é mais trabalhosa, mas não significa que ela seja a parte mais difícil. Porque o jornalismo ele é muito amplo, você pode se identificar por várias áreas, né? E eu tive experiência mais na área que eu gosto, né? Que é sendo locutor, trabalhando em rádio, como também eu quero trabalhar com televisão e também com mídias sociais, né? Então essa área de fazer lives, de você produzir conteúdo é uma parte que eu gosto bastante também. Mas Que eu acredito bacana. que em si seja essa parte de apurar a notícia mais trabalhosa, no ponto de vista. Porque você Eu apurar uma acredito. notícia, você precisa ter muitas informações, elas precisam ser reais e elas precisam ser relevantes, né? Que tem que vir de fontes confiáveis. Você não pode escrever uma notícia que exista fake news, né? Hoje em dia nós estamos na fase da fake news, então é muito cuidadoso se você produz algo em que você escreve em cima de uma informação que te deram que ela não é verdadeira, né? Você pode quebrar ou perder a sua credibilidade de você escrever algo que não é real. Porque a fake news, ela se espalha mais rápido porque ela é tendenciosa. Ela segue uma tendência de romper ou distorcer o que é verdadeiro, né? O que é correto. Por isso que eu acho que a apuração da notícia, ela é mais complicada no meu ponto de vista do que eu vejo assim do jornalismo para mim. É uma parte mais trabalhosa. Eu acredito também. Hoje, exatamente por causa disso, né? Hoje a gente vive na era onde existe muitas informações, né? Muitas informações mesmo. E existe informações como você descreveu, que são informações fake news, que são tendenciosas, né? Claro. Então, existe todo as pessoas hoje elas colocam muito em xeque, né? As informações que elas ouvem, né? Que elas assistem, né? Então, elas colocam em xeque e aí, se ela perceber que essa informação não é verídica, né? Aquele portal, aquele site, a mídia, né, que está promovendo aquela informação termina por perder credibilidade. Então, realmente, eu acho que é algo muito importante, né? É isso mesmo, né? Você checar todas as informações. O Marcos Volino está aqui perguntando, né? Qual notícia você gostaria de noticiar? Olha que boa pergunta. E aí, Marcos, tudo bem? A gente bate papo no direct às vezes. Então, bem interessante. Eu acho que eu curto muito notícias boas, notícias positivas. Existem duas páginas que eu sigo bastante. Eu não sei se eu terei a oportunidade no futuro de ter um espaço na televisão em que eu possa ter um quadro sobre boas notícias. Ou situações que tiveram um final feliz. Mas eu gosto de dar boas notícias. Existem dois portais que eu sigo bastante, que é o Só Notícia Boa e o Razões para Acreditar. Esses dois portais, eles pegam muitas vezes a notícia que está acontecendo no momento, mas eles trazem um desfecho positivo diante de vários veículos de comunicação que eles são muito escandalizados, né? Por exemplo, para uma notícia chamar atenção, você não precisa em si escrever uma manchete para, tipo, filho matou o pai e agora está desolado, né? Uma situação assim. Por quê? Porque o que causa medo é o que chama a atenção das pessoas, né? Nossa, o que eu não imaginava, o inimaginável é o que chama a atenção. Mas às vezes o que é bonito e legal de se ver não chama tanto a atenção. Mas é algo que eu gosto. Eu gostaria de noticiar a vacina do coronavírus. A vacina que possa realmente ter a eficácia de proteger a população. Essa é uma notícia que eu gostaria de noticiar. É uma notícia que todos nós estamos esperando ansiosamente, né? E, Ralf, Claro. Oi? Sim, sim. Ralf, você apresentou um programa chamado Cine Game, né? E eu gostaria de saber como foi que surgiu esses convites, né, para você apresentar esse programa. Eu gostaria que você Na verdade foi algo. Bom, televisão é contato, né? Eu tinha um amigo meu que trabalhava no mesmo lugar que eu,
e ele estava produzindo, né, um projeto novo e ele precisava de uma pessoa que se encaixasse por perfil para apresentar o programa e ele foi lá e me chamou. E aí eu apresentei, na verdade foram só 3 episódios, que era pro formato de programa web, só que fez mais sucesso e transformou num quadro e foi no ar na televisão, em Piracicaba, onde eu morava. E até teve a hipótese de continuar o programa, mas na época eu não me predispus a continuar, porque falar de games não era um mundo que me chamava tanto atenção e eu não me sentia confortável em entrevistar especialistas da área de games, como um dos programas a gente conversou com um crítico de jogos do UOL, né, do portal UOL, e na época eu não tinha uma noção que eu poderia, né, embora não gostasse tanto do conteúdo, estudar sobre isso para apresentar. Então eu falei, eu me sinto meio deslocado em falar de um tema que eu não me sinta confortável. Então eu não quero apresentar algo que eu não tenha conteúdo para debater. Então eu conversei com meu amigo, a ideia também, ele só ia continuar se eu topasse, né? E aí foram só esses episódios que deram uma boa repercussão na época, mas ficou por isso mesmo, né? Eu não decidi seguir, porque era para um projeto específico de um amigo meu. Eu fiz, apresentei, né, o que ele me pediu, o job, o programa, e aí ficou por isso mesmo, né? Mas depois eu comecei a fazer reportagem no programa de notícias, né? Bom, na verdade foi antes. Só que eu dei uma pausa em fazer reportagens, e aí depois eu voltei a ser repórter nesse programa, agora que eu me lembrei. Que bacana. Quero fazer bem-vindo aqui a Natasha, né, que está dando boa noite. Ela está sempre assistindo as lives, a Boa Alexia, noite, o Gil aqui, que também Gil entrou. Tremocode. Oi? Eu estava comentando o nome. Ah, tá. Então sejam todos bem-vindos, né? E Ralph, você desenvolve um programa, um projeto também com a Good More Foundation, né? Que aqui em Floriano, ou aqui no Brasil, desculpa, tem o portal Mais Fé, né? E onde também você desenvolve um trabalho com eles. Eu gostaria de saber, né? Que assim, aqui no Brasil, acho que é um dos portais assim do mundo santo dos últimos dias e também pessoas que não são da fé, que mais onde eles mais consomem notícias sobre Claro. a igreja. Como surgiu Isso. e como é o seu trabalho no Mais Fé? Bom, no Mais Fé a oportunidade surgiu basicamente quando eu era criança, né? Quando eu estava fazendo comercial. Na verdade, o Mais Fé, né? A equipe do portal estava no dia que teve a devocional com o profeta e uma amiga em comum, a gente estava lá, eu fui chamado para conhecer o profeta, esse é um dos 10 jovens influenciadores da igreja, o ano passado, sobre o evangelho. E aí eu estava lá e antes de nos encontrarmos com o profeta, eu bati um papo com o pessoal, né? Mas eu não tinha noção que o Mais Fé era tão, né? Era tão, tinha muita equipe assim, né? Era super estruturado. Eu sempre seguia as páginas porque eu gostava das frases do evangelho e tudo mais. E aí a minha amiga, ela era uma das influenciadoras e aí ela me chamou para fazer junto com ela uma live durante a transmissão do Mais Fé. E aí fiquei. Depois de aí o pessoal me mandou uma mensagem se eu poderia fazer uma live, né, como convite. E aí eu fiz e depois daí eu comecei a fazer live. Eles me convidaram para poder ser, né, tipo, um dos influenciadores do Mais Fé, como produzindo lives e conteúdos. Então eu faço esses conteúdos para eles, né? Que o objetivo mais nada que é compartilhar o evangelho e que as pessoas conheçam os princípios do evangelho, possam sentir paz. Eu já tive várias experiências maravilhosas fazendo lives de pessoas que estavam afastadas na igreja, que voltaram por conteúdos que a gente compartilhou, histórias bonitas de pessoas que conheceram a igreja, começaram a seguir a página, tiveram interesse de conhecer mais o evangelho. Então, o intuito de fazer lives no Mais Fé é realmente para interagir com os seguidores e fortalecer a eles e a mim também, né? Como as outras pessoas que fazem parte.
Assim como em todas as outras áreas, né, nesse segmento também tem muita fake news, né? Então eu acho que o Mais Fé também veio também para ajudar a promover informações verdadeiras também sobre a igreja, né? Sobre o evangelho, sobre o que nós acreditamos, né? Porque Claro, claro. eu tenho mais ou menos 15 anos de membro da igreja e eu lembro que quando eu me batizei existia muito fake news, né? E eu ficava impressionado, né? E abria assim, eu lembro que eu sou converso, abria assim a internet para pesquisar alguma coisa e eu lia muitas informações e aquelas informações não batiam, né? E aí eu ficava assim abismado, né? E aí eu comecei a conhecer a igreja mesmo e a frequentar e ver o que as informações que eu lia na internet e do que eu via realmente lá na igreja, né? E as informações Claro. não batiam, né? Gente, aquelas informações ali são maldosas, são fake news, assim, muito grande, né? Então, assim, horrível. Então, eu fiquei É. muito feliz quando abriu a plataforma, né, do Mais Fé, né, o site Portal Mais Fé, porque assim muitas informações elas puderam ser corrigidas, né? E eu acho que isso só veio agregar, né? Porque hoje assim a visão que a sociedade tem da igreja hoje é a real visão mesmo que deve ter, né? De algo bem positivo, porque realmente é. Concorda? Claro, exatamente. A comunicação ela é muito importante, né? Mas você dar a notícia correta é mais importante ainda, porque a pessoa ela precisa estar informada do que está acontecendo realmente, não do que é mentira, né? Exato. Então, o Mais Fé ajuda muito para que a gente possa saber as notícias que ocorrem diretamente da igreja, né? Porque o Mais Fé, ele é um apoiador, ele não é uma página oficial da igreja, mas ele compartilha apenas notícias que são realmente reais, que vêm direto da igreja, né? E isso é muito bom. Eu adoro ver os artigos, eu gosto de ler os artigos do Mais Fé que contam histórias, experiências de outras pessoas que me fortalecem bastante. Eu também gosto. E agora está no Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, YouTube. TikTok, todo lugar tem mais fé. Isso é muito bom, porque os membros da igreja também estão em todos esses canais, né? É, claro, isso mesmo, isso mesmo. E eu acho isso super importante, porque aí, assim, todos nós, independente de nós, onde nós estivermos, podemos fazer uso, né? Isso. E, Ralph, Oi. vocês, como você eu já li aqui, você já falou, você esteve no meio de grandes comunicadores da televisão do Brasil, né? Como, por exemplo, o. Fugiu o nome dele aqui, o apresentador do SBT atualmente, o Raul Gil. Raul Gil, que eu adoro o programa dele. E gostaria de saber assim como foi trabalhar com ele. Acho que pelo que eu vi aqui você era bem jovem, mas assim o que ficou na sua mente e se e isso abriu portas para você. Ele te ajudou em alguma coisa, assim tipo de aprendizado? Olha, cada vez eu conheço mais pessoas dessa área, né, pessoas famosas, elas não são tão diferentes de pessoas normais como a gente, que não estamos saindo nas mídias. Pessoas boas e ruins, elas existem em todos os lugares. Todos os lugares. Sempre vai existir boas pessoas com boas índoles, em bons lugares, como em lugares maus. Isso não vai fazer nenhuma diferença. E lógico que tem pessoas que usam da fama para se aproveitar, talvez serem um pouquinho mais orgulhosas ou pessoas menos orgulhosas. Mas o Raul Gil é uma pessoa super de boa, eu tenho boas imagens com ele. Eu lembro que antes de a gente entrar para gravar no estúdio, né, a gente tinha que ensaiar. Então a gente estava em estúdios diferentes, aí a gente chegou com o Raul Gil, e a única coisa que eu me lembro que a produtora falou para mim e para o pessoal que ia gravar comigo lá, é que ele era um pouquinho surdo, que a gente falasse um pouquinho mais alto, mas ele é muito amoroso, ele adora mesmo as crianças, é muito legal. Eu era pré-adolescente na época, né? E ele adora as crianças, então tipo, o Raul Gil que você vê na TV, ele se diverte mesmo estando com as crianças. Eu tive a oportunidade de conhecer outros famosos,
eu participei do programa Mulheres, da Kátia Fonseca, em 2015. Eu não contei isso para você. E com a Mama Brusqueta na época e tudo mais, quando eu conheci a TV Gazeta. E uma das pessoas que eu mais tenho como referência de uma pessoa super humana e que é super famosa é a Kátia Fonseca. Ela é uma pessoa muito humilde, assim. Mas é uma coisa, por exemplo, quando eu vejo muitas pessoas de poder, né? Porque você ser famoso te dá poder, né? Pessoas que são conhecidas, eu mais vejo que essas pessoas são normais, assim. Eu não consigo me sentir, nossa, essa pessoa. Lógico que você tem um carinho diferente quando você é fã dela, isso é óbvio. Mas eu não vejo, assim, uma diferença gigante pela pessoa ter tido uma trajetória de sucesso ou de reconhecimento. Porque as pessoas, elas. Nem sempre as pessoas que elas saem na televisão, significa que essas pessoas elas sejam, talvez, tenham tido mais oportunidades ou que elas tenham mais sabedorias com pessoas que não estejam, né, na frente da televisão. Essa é a minha conclusão. Eu já conheci algumas pessoas da área que são bem famosas e elas são mais normais do que a gente possa imaginar, né? E isso difere como pessoas não famosas como pessoas famosas. Então, para mim, assim, eu tenho carinho por algumas pessoas porque eu tenho como referência de profissionalismo. Mas em lidar ou tratar a pessoa, estou aprendendo cada vez mais a tratar pessoas tipo, de igual para igual, porque quanto mais eu conheço essas pessoas, mais normais elas são, assim, super normais. Tipo, no condomínio que eu moro aqui, mora a tal da famosa prima da Maísa, do SBT, né? E tá por aí andando de boa, e é assim que funciona, tipo, nada demais. Acho que as pessoas, elas idealizam, né, uma pessoa por ela se expor muito. Mas elas esquecem que essas pessoas também são feitas de carne e ossos, que elas, por se expor muito, elas mostram quem elas são, ao mesmo tempo que elas têm defeitos também. Então, por exemplo, quando eu conheci o Profeta, a pessoa, para mim, melhor de todas que eu conheci hoje, tipo, de pessoas muito famosas, foi o Profeta. Para mim, o Profeta, ele tem um olhar, assim. O olhar dele é um olhar de humildade. Ele transpassa a humildade no olhar dele. É uma coisa incrível. Para mim, a melhor pessoa que eu conheci foi ele. Então, uma pessoa tão cheia de conhecimento, cheia de sabedoria, com mais de 90 anos, com um espírito de jovem e com uma humildade gigante, assim, sim, que eu tenho como exemplo é o Profeta. Foi o que eu comentei, né? Quando eu conheci ele, muitas pessoas entraram em contato comigo, eu fiz outras lives também falando sobre isso, mas o que não vai embora da minha mente foi como ele reagiu, e não tanto o que ele falou. A maneira como ele era chamou mais a atenção do que as próprias coisas que ele falou. Ele transpassou um espírito de muito poder e de muita humildade, de um coração gigante. E isso se difere de muitas pessoas que eu conheci, porque vai além de você ser famoso, né? É um ponto totalmente diferente, porque é uma situação em que você está mais próximo de Deus e de você conhecer mais o Evangelho na sua vida. Quanto mais você conhece o Evangelho, mais você tem essa percepção, no meu ponto de vista, de se tornar uma pessoa mais discípulo de Cristo, que ela não se deixa levar pelas glórias da vida, mas ela sim se leva pelas boas obras que ela faz. Então, dividindo, né, o que você perguntou, para mim o Profeta ele se diverge totalmente das pessoas famosas que eu conheci, assim. Exato. Você falando sobre isso me lembrou, né, que assim, eu como ator, né, já tive a oportunidade de trabalhar assim com grandes nomes da teledramaturgia, dramaturgia brasileira, né, como recentemente eu trabalhei com Paulo Betti, né, e aí assim, muitas pessoas às vezes pensam, nossa, interpretar com Paulo Betti, nossa, que responsabilidade, mas é assim, tipo, embora ele tenha grande experiência, tenha um grande conhecimento da área, né, ele tem dúvidas, tem anseios de coisas comuns que nós, que iniciantes mais novos na área do que ele, e não conhecido
nacionalmente, internacionalmente, como ele também tem, né? Então, são pessoas normais, como você falou, né? E Sim. você falando sobre o presidente Russell Nelson, né? Me lembrou de certa vez que alguém do Quórum dos Doze Apóstolos, né? Falou que eles tinham grande alegria de trabalhar com todos aqueles homens, né? Do Quórum dos Apóstolos, mas ele falou que o presidente Russell Nelson, entre eles, era assim o mais humilde, o mais correto, né? O mais humilde. Então, realmente só vem você falou, só vem a testificar isso que ele disse, né? E É. realmente é o que eu acredito também, né? Que quanto mais do evangelho você tem, mais humilde você é, né? Então, quando você vê alguém Mas o Senhor, mas o Senhor molda o seu coração. mais o seu modo, o seu coração. Então, eu acredito que quanto mais você se modificou do evangelho, né, mais humilde você vai ser, né? O Marcos Bolina aqui está falando, né, acho que em relação ao assunto que a gente falou, né? Ele fala aqui que o evangelho em todas as dispensações anteriores não obteve uma grande aceitação justamente por isso. Fake news é um negócio antigo, é verdade, né? Claro. Eu Assim, fui missão do Chile, né? E aí eles falavam, quando eu tinha companheiro gringo, ou quando eu tinha dois gringos como companheiros na missão, muitos chilenos falam que pensavam que eram duas pessoas do FBI que vinham para o Chile para sequestrar os chilenos. Então, é muita cultura, né, que na verdade não é real, né, é mentira, que se cria por conversas, né, por especulações. eu tenho uma amiga daqui da minha cidade que morou na Europa e a gente conversando, certa vez ela contou uma história semelhante a isso, né? Ela disse que quando via, né, ela mandava as crianças correr para dentro porque ela tinha esse receio. Ela me perguntou isso, você leva suas filhas para a igreja assim com espanto, né? E eu disse, claro, por que não? É lá que eu devo levá-las mesmo, né? A Silvana está falando aqui, eu gosto muito de ler os artigos das páginas dos apoiadores de membros da igreja. A experiência dos outros agrega valor ao testemunho. Amo essa obra, né? É verdade, totalmente. Isso mesmo. E só lendo aqui uns comentários. Por isso é importante esclarecermos alguns pontos doutrinários e o Mais Fé é uma excelente ferramenta, né? E o Marcos aqui está sempre interagindo. Obrigado, Marcos, pela sua interação, né? E, Ralph, Oi. às vezes no meio de comunicação, a gente aqui, assim, de fora, tem uma impressão de que é um meio muito cético. É difícil trabalhar lá, assim, sendo uma pessoa religiosa, sendo uma pessoa que vive o evangelho, é difícil trabalhar nesse meio. É isso que parece ou não? Olha, antes eu achava que sim, mas agora eu mudei meu pensamento. Eu comecei a fazer teatro, eu falei pra você, não sei se você se lembra. Sim. Eu acho o teatro mais difícil que a televisão. Mas é o meu pensamento. Eu talvez seja. Porque o teatro você lida muito com o corpo. E você meio que você tira um pouco uma certa intimidade sua e dá um pouco de intimidade sua aos outros. É, Na televisão em si, embora você exponha muito o seu rosto, ou não, porque você trabalha na produção, se tem mais um certo, vamos dizer assim, controle dos seus princípios. Que não tem nada a ver com esse negócio de teste de sofá e tudo mais. Isso é um espaço muito pequeno que não tem nada a ver com o jornalismo, né? Por exemplo, eu trabalho na rádio atualmente. Eu trabalho numa rádio que eu faço um quadro de notícias sobre as notícias da televisão. É uma da rádio que ela é do grupo da afiliada da Jovem Pan no interior de São Paulo. Eu mando as minhas gravações todos os finais de semana para ir no ar num programa, é uma revista eletrônica que se chama Clube do Rádio. Antes eu era um dos locutores, mas aí eu vim para São Paulo e eu saí, mas eu tenho o meu quadro. E depois da missão, antes da missão, eu não falava tanto da igreja, por um certo receio mesmo de eu ser excluído. Né? Eu tinha um certo medo. Eu não deixava de cumprir com os mandamentos, com os princípios, mas eu não compartilhava tanto assim o que eu vivia. Só que a missão me fez eu mudar muito a minha cabeça referente a eu defender os meus princípios. Então hoje,
Nunca me tornei mais cara de pau, mas hoje eu tô nem aí. Tipo, eu falo da igreja pro mesmo espaço que eu trabalho, dentro da comunicação, e o respeito não mudou. Diferentemente, até aumentou o respeito que as pessoas tinham por mim. Então era algo mais meu e do que as pessoas pensam, do que a gente imagina. Eu acho que quando você mais mostra os princípios que você vive, você ganha mais respeito. Até porque, eu vou dar minha opinião, ser amigo de membro da igreja é demais. Sabe? Porque o membro da igreja, ele não é malicioso. O membro da igreja, ele não, às vezes ele não vai buscar uma certa amizade por interesse. O membro da igreja, ele conhece princípios do evangelho, que ele sabe que ele tem que ajudar o próximo. Então, quando você é um verdadeiro membro da igreja, as pessoas, elas querem estar com você. Eu acho que é diferente, entendeu? Só que aí que tá o ponto. Existe um amadurecimento que as pessoas precisam ter para entender esse ponto de vista. Quando elas entendem que é legal ser membro da igreja, você se torna uma companhia gostosa. E embora as pessoas, elas não vivam os mesmos princípios que você vive, elas gostam de estar com você, porque você as respeita e você ama do jeito que elas são. Ah, eu tenho uma amiga na faculdade que nós temos princípios assim, ó, opostos. E a gente se leva super bem. Nós somos os mais próximos dentro da faculdade, eu e ela, e somos totalmente diferentes. Então eu acredito que vai muito do ponto de vista do membro e de como o membro reage sobre ele viver os princípios da igreja. Mas no meu ponto de vista, sem ser membro da igreja só tem benefício. E não é porque eu estou sendo, que nem teve o último discurso, da gente não ter medo de, você é fascinado pela igreja, só fala do evangelho e tudo mais. Não. Na verdade, eu estou aprendendo, eu não sou perfeito, tem muito para melhorar, a transformar o evangelho como estilo de vida. Quando você transforma o evangelho como estilo de vida, tudo fica fácil. Tipo, você não vai desrespeitar uma pessoa, você vai amar a todos, você vai mostrar o que você pensa, se a pessoa não aceita, você respeita. Então, assim, é um processo, Hoje eu já vejo diferente. Hoje, eu não tenho medo de ser rechaçado por um emprego para eu ser membro da igreja. Hoje eu não tenho mais, esse pensamento nem passa na minha cabeça. E, na verdade, eu até gosto de expor os meus princípios, porque isso te ajuda a você ser respeitado no espaço em que você vai trabalhar e tudo mais. Recentemente eu passei por uma experiência em que eu pedi demissão por eu ter que trabalhar por uma empresa que não era de acordo com os princípios do evangelho. Eu pedi demissão, fiquei só uma semana, e o chefe, o meu ex-chefe, ele disse o seguinte, ele falou que ele ganhou uma admiração diferente de mim, apenas eu ser funcionário por uma semana, por eu ter tomado a decisão de largar o emprego, que significaria largar dinheiro, por princípios e crenças que eu vivia. Eu expliquei para ele que eu não ia trabalhar por uma empresa que fabricava seda para bolar cigarro e drogas, porque eu ensino as pessoas a terem uma vida saudável. Então eu não posso trabalhar por uma empresa que viciam as pessoas. Eu falei isso para ele, eu não me sinto bem. E no meu segundo dia de trabalho eu só recebi elogios. Foi algo muito interessante, porque foi um dos trabalhos em que eu me sentia bem com o meu salário, eu me sentia reconhecido, eu me sentia, assim, super feliz. Eu trabalhava em casa, eu consegui esse emprego na pandemia. E era na área da comunicação. Eu tinha que trabalhar para as mídias sociais de algumas empresas, né? E foi isso, eu saí, né? E eu recebi depois a confirmação que eu tinha feito a minha boa escolha, mas o interessante foi que eu ganhei mais respeito pedindo demissão do que se eu estivesse lá dentro. Simplesmente porque eu mostrei os meus princípios. O Senhor não me deixou de abençoar, não. Na verdade, eu tenho sido abençoado e tenho sido provado mais por isso. Então, assim, eu não vejo o problema. Eu acho que o problema talvez esteja, se é que é um problema, na percepção do membro da igreja que às vezes imagina que isso seja complicado, né? Até dos líderes eles imaginarem isso. Quando eu estava na missão, olha que interessante. Quando eu estava na missão, eu queria largar tudo. Eu queria, eu queria estudar TI, eu queria estudar
sei lá, recursos humanos, porque eu achava que não dava para encaixar comunicação. Até que eu tive uma entrevista com o meu presidente de missão, que ele é norte-americano, e ele tem amigos super conhecidos que trabalham na BBC, na ABC, na CBS, que são canais tipo Globo, Record dos Estados Unidos, ou Globo News, né, de notícias. E eles trabalham, são da igreja super fiéis e são bispos, são presidentes de estacas e tudo mais. E aí me tirou isso. Ele falou, não, você pode super ter uma família, você pode conciliar o seu trabalho e servir na igreja tranquilamente. E aí eu cheguei de missão, eu fui contra o que meu presidente me disse. Eu consegui um emprego na área de finanças, trabalhando numa multinacional muito boa, muito conhecida, muita gente sonha em trabalhar nessa empresa. Consegui esse emprego, mas me convidaram de volta para voltar para a rádio. E nesse meio tempo, eu fiz alguns vídeos para a igreja, do Mãos que Ajudam, né? Do ano passado. E aí me chamaram para ser um dos influenciadores dos jovens lá, com Profeta. E aí depois voltou, né? Tipo, me chamaram de novo para estar na comunicação. Aí eu tomei coragem e falei, não, eu vou fazer o vestibular e começar a estudar jornalismo. E aí eu pedi demissão desse emprego, né? Comecei a viver, né? A seguir os meus sonhos, que não são fáceis, mas eu comecei a entender mais por mim mesmo. E por isso que eu falo que é uma coisa de entender por você mesmo. Que você pode ser um membro da igreja e trabalhar na comunicação, como também no teatro, assim. Mas, no meu ponto de vista, o teatro é mais complicado, porque quando você vive das artes, tá? Esse é o meu ponto de vista, tá? Uhum. No jornalismo e no entretenimento, você tem um certo posicionamento que você expressa uma certa opinião sobre um determinado assunto. Mas na atuação, muitas vezes você tem que expressar como pessoa uma certa opção que talvez possa ir contra os princípios ou pode influenciar a eu fazer coisas que não são tão boas. Porque eu fiz uma peça de teatro. Eu fiz uma peça em 2015, né? Foi bem legal a experiência, mas eu falei, não era isso. Não era isso. Embora eu goste da atuação de vídeo, né? Atuação, porque, na minha opinião, teatro de palco e teatro de vídeo são totalmente diferentes. Sim, sim. Do meu ponto de vista. São atuações totalmente diferentes. Mas eu admiro pessoas que possuem essa arte de se expressar a públicos. O que elas pensam. Eu acho isso muito de alma de se entregar, no meu ponto de vista. Então, como eu já havia comentado contigo, né, eu faço teatro, né, sou ator de teatro, especialmente teatro, Claro. né, e é isso mesmo que você falou, é mais difícil, né, e para mim, eu geralmente busco driblar isso, né, produzindo os meus próprios trabalhos, né, porque aí eu posso Aí, tá ter vendo? mais opção de escolha, né, de escolher do que se fala, o texto, do personagem que eu vou viver. Então, eu geralmente driblo isso fazendo isso. Mas que realmente é mais difícil, né? Eu lembro de alguns questionamentos, né? Tem um ator americano que é membro da igreja, né? E que ele já fez vários filmes, né? E é um excelente ator. E aí ele fez um filme que ficou muito conhecido aqui no Brasil e depois ele fez um filme em que ele era o vilão e ele fumava, né? E as pessoas logo perguntaram, mas ele não é membro da igreja? Eu disse, gente, ele está apenas interpretando um vilão. Ele é membro da igreja, mas o personagem que ele faz não é. E segundo, existe cigarro de alface, que na atuação a gente usa somente para mostrar que é um cigarro, mas que não tem os malefícios. E existem outros tipos de cigarro também, cigarros falsos que sai fumaça, mas que você não traga, e, enfim. Então eu tive que explicar para o pessoal, mas o pessoal ficou, mas ele não é membro da igreja, então as pessoas ainda têm essa confusão, né? A Jaqueline está dizendo aqui que é gratificante ouvir isso, Ralph, não ter medo de quem somos e dos princípios que vivemos, né? Então... Obrigado. Todo mundo pode fazer isso, mas eu acho que é um processo. Todo mundo vai passar por isso um dia. Cada vez mais você se sente mais fortalecido e conforme você se fortalece, você tem o desejo mais de mostrar os seus princípios às pessoas e não ter medo de compartilhar. Quando eu comecei a compartilhar o evangelho nas redes sociais, muita gente me deixou de seguir, como muitas pessoas começaram a me seguir.
você tem que estar preparado para isso. Mas é normal. Você vai se adaptando a você entrelaçar uma visão externa com uma visão interna. Porque os princípios seus e as suas crenças são coisas internas, porque você tem que viver elas. Então tem que ser uma coisa interna, de dentro para fora. Agora, o que é de fora para dentro, que é como as pessoas interpretam a você, requer um certo amadurecimento seu mesmo, né? De você mostrar, tirar o que vem de dentro para fora, né? E explicar às outras pessoas como você se sente sobre isso. Mas acho que assim, tudo tem um processo e é maravilhoso. É maravilhoso, assim. Eu não tenho o que reclamar. Hoje eu sinto assim, que se eu estivesse com a minha boca calada e fosse o Ralph antes da missão, eu acho que eu estaria mais longe na minha carreira agora. Mas eu estaria fazendo o bom e não o muito bom. Então eu acho que em quesito profissional poderia estar um pouquinho mais avançado. Até porque, para eu ir para a missão, eu recusei uma bolsa de 100% numa universidade metodista para estudar jornalismo. E hoje eu pago para estudar. Porém, eu vejo que o Senhor, ele tem bênçãos muitos maiores na minha vida, porque agora eu escolhi o caminho mais difícil. E antes eu até imaginava assim que poderia ser mais... Eu tinha uma visão distorcida disso, mas hoje eu vejo que é mais gratificante, porque eu pude fortalecer os princípios de ter uma família e focar mais na eternidade. Então, é bem interessante esse ponto de vista, mas eu tenho esse pensamento. Eu sei que... E eu tenho mais firmeza que o Senhor, ele prepara tudo para todos. Então, ele tem um lugar para mim e que eu estou passando por um processo de muitas provas, assim. Mas é maravilhoso. Como o Marcos acabou de falar, o caminho é estreito e apertado. Porém, quando você entende o processo do caminho, né? Ele se torna uma coisa muito boa. Você quer viver esse caminho estreito do que viver o caminho mais fácil. Caminho em que você só tem uma visão terrena, né? Você busca mais o terreno do que o externo. E isso que eu queria saber, né? Do que o eterno, não o externo, desculpa. Você decidiu, né, em 2016, servir uma missão de tempo integral. Então, foi fácil a decisão? Você sempre planejou isso? Ou você teve dúvida? E como foi? Ter servido uma missão também? Responde Olha, aí. isso é uma coisa que poucos sabem, mas eu vou compartilhar. Quando eu estava para servir missão, eu estava dividido. Meus pais, eles sabiam que eu deveria servir missão, eles estavam me apoiando, mas eles me deixaram bem abertos se eu queria ou não servir missão. E os meus líderes me apoiavam. Só que eu tive que ir no psicólogo. Eu fui no psicólogo para entender a minha mente, o que eu queria. E aí ela falou para você, a minha psicóloga conversando comigo, ela explicou para mim, olha, Ralph, existe metade de você que quer ir para a missão e metade de você que não quer ir para a missão. Né? Isso é um quesito... Não, mas isso é interessante, tá? Isso é interessante. Por quê? Porque o meu espiritual não estava tão fortalecido assim ao ponto de tomar a decisão de largar tudo para ser um missionário. E aí ela comentou comigo assim, ó, você pode ir para a missão e se você ver que não era o que você esperava, essa metade sua, ver que não era o que você esperava, você pode voltar. Mas se você não for, você nunca vai saber como vai ser. E eu orei muito, é aquela coisa, né? Você vai servir missão, você recebe um monte de oportunidade. Eu servi. Ó, quando eu estava indo para a missão, eu participei de um programa na TV Gazeta aqui em São Paulo. E aí aconteceu várias coisas que a pessoa que participava do programa pediu demissão um dia antes. Aí, por coincidência, eu entrei no programa ao vivo um dia depois. O diretor gostou de mim. Isso ninguém sabe, tá? Eu tô contando agora. Eu esperava contar isso mais pra frente. Mas você perguntou. E aí o diretor combinou comigo de eu gravar umas reportagens. E essas reportagens, elas iam ser aprovadas. Se as reportagens fossem aprovadas, eu ia ser contratado desse programa de entretenimento aqui em São Paulo para ser repórter.
E eu fiz essas 2 reportagens. Eu gravei elas e mandei para eles. Só que essa reportagem, ela nunca chegou na mão do diretor. Teve um porquê. Eu tenho certeza que se essas reportagens tivessem chegado na mão do diretor, eu acredito que provavelmente eu iria passar e trabalhar nesse programa de TV. E eu nunca ia ir para a missão. Porque eu não estava fortalecido 100% em tomar uma decisão que eu queria 100% ser missionário. Eu não tinha um testemunho firme do evangelho. Eu sabia que era bom, mas eu vivia pela alegria e o testemunho dos outros, não pelo meu próprio testemunho. E eu fui para a missão. E aí eu consegui uma bolsa de 100% do jornalismo. Eu nunca recebi a resposta desse diretor. Gravei as reportagens para ele, para esse programa de TV, que é muito conhecido conhecido em São Paulo e em algumas regiões do Brasil. Eu tive que deixar eu deixei uma bolsa de estudo 100% integral numa universidade metodista aqui em São Paulo. De jornalismo, eu disse não. A televisão, que ia ser uma grande oportunidade para mim de realizar um sonho meu, não aconteceu. Depois eu tive que largar o programa de rádio que eu trabalhava. Larguei. E assim que eu saí da produtora de TV que eu trabalhava na mesma época também, junto com a rádio, eu recebi uma proposta de uma empresa para eles queriam me contratar para eu fazer uma campanha para eles. Então eu ia ter um salário extra de fazer coisas como se fosse um cliente meu próprio. Então várias coisas aconteceram para eu não ir para a missão e eu disse não para tudo. Eu disse não para tudo. Tipo, era uma coisa atrás da outra. Tipo, eu falava não essa semana, na outra vinha outra coisa. Aí eu falava não e vinha não. Por isso que eu te falo que se eu estivesse indo para o caminho bom, eu acho que eu estaria mais longe. Porque eu estaria aceitando as coisas boas. Porque o inimigo, lógico que ele vai trazer o que é atrativo. Mas eu resolvi ir servir uma missão. E quando eu cheguei no CTM, eu recebi o testemunho, verdadeiro testemunho meu, tipo, que eu posso sair para todo mundo falar que eu sei que a igreja é verdadeira e tudo mais, e com o maior carinho, respeitando a todos. Depois disso, a minha vida mudou. A minha missão, ela não foi nada fácil. Tipo, eu passei por várias transferências, eu tive 2 épocas da minha missão que eu liguei para o meu presidente pedindo para voltar para casa, por experiências que eu tive que passar lá na missão, bem complicadas, em que eu tive que ajudar a outras pessoas para que essas pessoas pudessem estar na missão. Então, minha missão, ela não foi lógico que a missão ela não é fácil. Nenhum missionário que serviu missão vai falar que é fácil. Mas eu fui muito testado na minha missão, mesmo sabendo que era uma boa escolha e uma escolha que eu ia me desafiar. E foi uma coisa que mudou a minha vida. Tipo, a missão mudou a minha vida. Eu amo, né? Falar do evangelho, ajudar as outras pessoas. E eu fui muito, ao mesmo tempo que eu fui muito provado, eu fui muito abençoado. Eu vi muitas pessoas se batizarem. Eu ensinei muitas pessoas que eu amei. Imagina. E amo elas até hoje. Então, é maravilhoso, assim, esse processo. Hoje, cada vez que o tempo passa, eu consigo ver mais essa diferença da minha vida antes da missão, da minha vida depois da missão. Em dezembro, eu completo 2 anos que eu voltei de missão. Então, já faz um tempinho que eu voltei. E é algo bem interessante, porque você tem que seguir se fortalecendo e as provas, elas seguem. Mas hoje, a minha vida está totalmente diferente do que ela era antes. Dizem que, eu sempre ouvi na missão, né, que o pessoal falava, os missionários, os líderes, diz que missão fácil não é missão, né? Isso. Então não tem missão fácil, né? E não. Acho que está com uns 2 anos, né? Um líder, sou péssimo de nome, mas é um líder da igreja aqui do Brasil, né? Ele, no devocional aqui no Brasil, ele falou ele disse assim para os missionários: eu desejo que sua missão seja a coisa mais difícil que você faça na vida, né? E tem que ser. E tem que ser mesmo. A minha missão, eu servi missão na Missão Brasil São Paulo Norte, né, na região norte de São Paulo, e foi a coisa mais difícil. Eu moro na região norte de São Paulo. Qual cidade? Eu moro em Barueri. É verdade, você me falou. Barueri. Eu servi, minha primeira área foi Osasco, que é próximo, né? É do lado. Quase do lado.
É, eu passei em Barueri, eu lembro de ter passado lá. Então a missão foi a coisa mais difícil que eu fiz na vida, foi muito difícil mesmo, né? Então, realmente, se for fácil, não é missão. Missão vai ser difícil. A gente sempre fala muito da missão, que a missão é maravilhosa, mas não é, é diferente porque não é, é maravilhosa pelas experiências que nós vivemos e não pelo, assim, de uma viagem que a gente faça, por ser um local sempre belo, bonito, né? Mas a gente passa por muitas experiências que mudam realmente nossa vida, né? Encontramos pessoas que mudam muito a nossa forma de ver. Para encerrar, nosso tempo está acabando, como passou rápido. Eu sei que você já falou, né? Eu sei que você já falou bastante, mas eu queria que você falasse, né, do encontro que você teve o ano passado com o presidente Russell M. Nelson, de como surgiu o convite, de como foi estar com ele, o que ele falou para vocês. A gente viu a matéria que teve esse encontro, mas a gente não sabe o que ele falou para vocês. Então, fala aí para nós, se puder falar. Tá bom. Quanto tempo a gente tem? Porque a outra vez eu fiz uma live sobre isso e não sobrou tempo. Eu acho que a gente começou 8:02 e 3 por aí. Eu acho que você tem 1 minuto. Bom, tá. Então a experiência com o profeta foi maravilhosa. O profeta ele é uma pessoa super humilde, como eu já tinha comentado, super doce. Ele não falou coisas muito profundas, mas na verdade a maneira que ele falou foi muito clara sobre o que a gente deveria fazer. Ele abriu um espaço para perguntas, a gente fez algumas perguntas para ele, ao mesmo tempo que ele incentivou a que todos nós, das palavras que ele conversou com a gente, em resumo, que nós continuássemos compartilhando o evangelho pelas redes sociais. Esse foi o pedido que ele fez para os 10 jovens que estavam lá, que nós seguíssemos sendo influenciadores do evangelho nas redes sociais. Então isso é um dos princípios que eu faço hoje, na medida do possível, eu sigo compartilhando o evangelho nas redes sociais, porque foi isso que o profeta pediu para nós lá dentro, e foi isso que a gente fez. Não existe nada de fora do comum. Na verdade, o meu desejo era que todas as pessoas tivessem a oportunidade, uma vez na vida, de estarem próximo do profeta, que é como você estar um pouquinho, uma semelhança pequena de como estar próximo a Cristo. Mas estar na presença de um profeta muda a sua vida, como mudou a minha. Mudou a minha vida. Hoje eu tenho uma cobrança interna maior de me fortalecer espiritualmente depois que eu conheci ele. A oportunidade que surgiu foi muito aleatória, tá? Eu não sabia que isso aconteceria. Na verdade, eu estava passando por esse processo de mudança, que eu estava querendo sair desse trabalho que eu estava, que era um trabalho bom, mas não era o que eu sonhava. Eu estava trabalhando na rádio, mas queria estudar comunicação. E aí eu estava muito triste com algumas situações da minha vida. E aí meu bispo mandou uma mensagem para mim falando que no dia seguinte eu receberia uma ligação que eu nunca imaginava que eu poderia receber na minha vida, né? E aí eu recebi a ligação dos funcionários da igreja dizendo que eu aceitaria ser um dos jovens para estar com o profeta na devocional. E aí na verdade eu relutei, né? Tipo, eu falei sim, mas na outra semana eu quis ligar e desistir, porque eu achava que eu não era digno o suficiente de estar na presença dele. Você passa por um processo assim de como você revê os seus pecados, assim, tudo mais, e você fala, nossa, será que eu estou preparado de estar na frente do profeta? Mas aí depois eu me preparei espiritualmente. Lógico que eu não liguei e foi uma coisa muito louca. Foi uma coisa muito louca, assim, louca no bom sentido. Ele é demais, e é isso que eu posso falar. Se vocês querem se fortalecer espiritualmente, foquem no profeta, foquem em Jesus Cristo, nos apóstolos, e vocês vão se tornar melhores pessoas, pessoas mais humildes, mais amorosas e que amam a Deus. É isso, o profeta não tem nada de sobrenatural, mas o espírito dele é muito forte. 25 segundos. Eu quero agradecer ao Ralph Leles, a todos vocês que participaram da live. Essa live Obrigado, vai ficar salva gente. aqui no IGTV. Suas considerações finais, Ralph, em 10 segundos. Tchau, gente. Gente, obrigado pela oportunidade. Espero que possa ter ajudado vocês. É muito gostoso compartilhar suas experiências.